Olá, eu me chamo Edivânia e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os braquiópodes. Mas o que são os braquiópodes? É justamente isso que eu vou falar para vocês, então fica aqui comigo para você saber um pouco mais sobre esse grupo de animais. Os braquiópodes, eles são animais marinhos, sim, exclusivamente marinhos. Eles são bentônicos também, né? Bentônicos por quê? Porque eles vivem no fundo do mar, né? Esse grupo de animais, eles apresentam um corpo mole, e esse corpo mole está incluso dentro de uma concha, sendo que essa concha ela é composta de duas valvas desiguais. Por que desiguais? Porque se eu traçar um plano de simetria bilateral entre essas conchas, eu não vou conseguir passar, porque as valvas elas não são iguais, né? A composição dessas conchas, ela vai desde calcita, né, ou quitinofosfática, onde as conchas, elas podem ser bem ornamentadas ou, em alguns casos, não ter ornamentação. Os representantes desse grupo, eles tinham cerca de 4.500 gêneros. Porém, né, eles passaram por extinção, atualmente só existem 120 espécies viventes. A maioria desses gêneros que foram extintos, eles foram extintos na era paleozoica. Mas como que se deu a origem dos braquiópodes e qual é a sua história? Bom, durante o Cambriano, né, a gente sabe que ocorreu aquela explosão de diversidade, conhecida como a explosão cambriana, né? Na qual muitos grupos de animais, incluindo os braquiópodes, eles surgiram e se diversificaram. Acredita-se que os ancestrais dos braquiópodes, eles estavam entre os primeiros organismos a desenvolver, né, conchas protetoras, e essas conchas, elas podem ter contribuído para a sobrevivência desses animais, porque contribuiu para eles sobreviver contra a predação, e isso contribuiu para que eles se adaptassem a diferentes ambientes marinhos. A explicação sobre a distribuição geográfica dos braquiópodes ao longo das eras geológicas, ela pode ser trazida, né, sobre aquela questão das mudanças climáticas, da deriva continental e eventos de extinção em massa e a evolução de outros grupos de organismos que podem ter contribuído para variação na distribuição geográfica e na diversidade dos braquiópodes, né? Essas mudanças, elas são refletidas nos registros fósseis e são fornecidas aos pesquisadores uma visão sobre como se deu a evolução e a dispersão desses animais ao longo do tempo. Então, até agora a gente falou sobre a história, mas e como que se deu o processo de fossilização desses braquiópodes para a gente encontrar eles hoje em dia, né? Ele se deu em depósitos sedimentares marinhos. Esses depósitos, eles variam em composição e formação, mas geralmente eles estão associados às rochas sedimentares marinhas, né? Porque era um ambiente onde eles viviam, como por exemplo calcário, xisto, arenito e algumas vezes o mármore. Os braquiópodes, eles habitavam principalmente aquelas águas rasas e entre muitos depósitos sedimentares, onde seus fósseis são encontrados, são originados também, né, em ambientes marinhos rasos, que é onde eles viviam, né, como as lagunas, as plataformas continentais ou até, né, margens continentais. Esses ambientes, eles costumavam ter águas calmas e eficazes ideias para a preservação, né, do fóssil. Por exemplo, em calcário, os fósseis eles são frequentemente formados por meio da química ali, né, de minerais que se formam ao redor das conchas dos braquiópodes, criando ali um molde, né, da precipitação em arenito. E também as conchas, elas podem ser preservadas por compactação, onde ocorre a cimentação dos grãos de areia ao redor daquela concha, como a imagem que eu vou deixar para vocês. A preservação desses fósseis, ela depende de vários fatores, como as condições ambientais, os processos geológicos, né? E também a rapidez com que o organismo ele foi soterrado. A composição química do sedimento, né, que vai ser depositado ali ao redor também é importante para essa preservação.
Com certeza, esses fatos eles influenciam diretamente em como o fóssil ele vai ser formado e preservado ao longo do tempo. Essa preservação ela vai permitir que os paleontologistas eles estudem e compreendam melhor a história desses organismos que já foram extintos, né? Mas qual a importância desses fósseis de braquiópodes, né? Então, a importância dos fósseis de braquiópodes é bem ampla, né? Por diversas razões. Por quê? Porque eles podem ser marcadores estratigráficos, onde muitas espécies de braquiópodes, ela tem ali uma distribuição geográfica temporal, né? Bem definida. E isso torna eles excelentes indicadores estratigráficos, porque ajuda a identificar e correlacionar camadas de rochas em diferentes locais e a presença de certas espécies de braquiópodes em determinadas camadas específicas pode ajudar na informação relativa àquela rocha, àquele tempo, né? E à evolução. Também pode estar relacionada à evolução paleobiológica, né? Esses fósseis. Por quê? Porque eles são úteis para entender o desenvolvimento de organismos ao longo do tempo geológico, permitindo, né, para os cientistas, para os pesquisadores, rastrear mudanças anatômicas e adaptações diversificadas ao longo das eras geológicas. Além disso, os estudos dos braquiópodes fósseis ajudam a reconstruir antigos ecossistemas marinhos que a gente não tem hoje em dia, né? As suas interações e as características paleoambientais, elas podem fornecer informações valiosas sobre como o ambiente era na época quando os braquiópodes viviam. A profundidade da água, a sua temperatura, a salinidade e outros aspectos ambientais. Tudo isso relacionado ali, né, à forma como vai ser preservado a concha. Daí, através dessa preservação, é possível identificar como era o ambiente onde esses braquiópodes viviam. Vamos falar agora de exemplos, né, notáveis de fósseis de braquiópodes. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês, né, de representantes de fósseis de braquiópodes, que são encontrados em diferentes partes do mundo. O primeiro que a gente vai falar vai ser os espírifers. Esse gênero de espírifer, ele é um exemplo notável de braquiópodes, onde eles têm uma característica de concha com linhas de dobras espiraladas e são encontradas em muitos locais ao redor do mundo. A exemplo, a América do Norte, a Europa, a Ásia. Espécies como a espiriferina rostrata são comuns em depósitos do Carbonífero e Permiano. Agora a gente vai falar sobre outra, que é a língula. Esse gênero ele é particularmente interessante. Por quê? Porque algumas espécies, como a língula revi, elas sobreviveram e elas desde o período cambriano até o atual, né? Então tornando-se os fósseis vivos, né? A língula ela é encontrada em regiões tropicais e subtropicais. Habitam fundos de lamas e águas rasas. Com o que discutimos até aqui, né, foi possível a gente entender que os braquiópodes eles são muito interessantes e eles também podem ser excelentes recursos para o ensino em museus e de histórias naturais, de ciência da terra, em exposições paleontológicas. Os museus eles exibem frequentemente fósseis de braquiópodes em exposições paleontológicas. A exemplo, o Museu da UFRJ, da USP, o Museu de Geologia de Ciências Nacionais. A partir disso, a gente pode realizar atividades interativas, como escavações simuladas. O que é escavação simulada? É um momento onde o estudante aprende sobre as técnicas de escavação paleontológica e eles procuram fósseis de braquiópodes em réplicas, né, de sítio de escavação. Os museus eles também podem criar materiais educativos e acessíveis, como folhetos, guias de campo, vídeos explicativos ou recursos online. Também é possível relacionar os braquiópodes a outros temas científicos, como geologia, a paleoclimatologia, a biologia evolutiva, mostrando como o estudo desses fósseis conecta as diferentes disciplinas, né?
Com tudo o que a gente falou até aqui, eu incentivo você a descobrir mais sobre o misterioso mundo dos braquiópodes e a sua diversificada jornada na história da Terra. Te indico também visitar um museu, onde são espaços onde o passado ganha vida e que a gente pode ter uma viagem inesquecível pelo mundo geológico. Vou deixar para vocês também aqui embaixo um site, né, de um museu, onde vocês podem visitar ele online sem sair da sua casa. Bem legal, né? Pois é, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Se inscreva no meu canal e não esquece de dar o joinha. Tchau! Até o próximo vídeo.